Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ídolo do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta nessa geração. Muito bem, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse primeiro momento, com essa tela, compartilhar um gesto de amor, juntos na distância, compartilhe essa live, essa canção que nos inspira a irmos, a assumirmos o nosso compromisso de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Uma maneira de você agora fazer missões é compartilhando este link. Então não perca tempo, nós já começamos o nosso culto e agora é o momento evangelístico. Compartilhe essa live nos seus grupos de WhatsApp, coloque no seu status do WhatsApp, manda no direct para amigos através do Instagram, coloque no seu Facebook. Vamos compartilhar para alcançarmos o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Vamos continuar nesse período agora de compartilhamento. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação.
Mais uma vez, graça, muita paz ao seu coração. Quero desejar também uma boa noite para o Gabriel, Deus abençoe a sua vida, Cláudia, Elaine, Bruno, Emanuele, lá em Curitiba, Deus abençoe a sua vida, Stefane, Ricardo, Presbítero Vadinho, José Machado, Elizabeth, Irene, Iraci, Tony, meu xará, Beloto, lá em Laranjal, Margarida, Eliara, Dinorá, Rosângela, Adriana Camargo, Leila Ferraz, Gisélia, quem mais? Murilo, Michele, Mariane não está mais igual em Laranjal, está mais pertinho, né, Mari? Graças a Deus. Diego está aqui do meu lado, Caleb, teu filho? Olha só, até o Caleb já está na tecnologia. Abraço também, beijão para o meu filho que está acompanhando, o Antônio, a Catarina. A Ked está junto do Caleb. Muito bem. Lucas, boa noite. Cirlei, Letícia, Deus abençoe. Luciano Nogueira, Ana Rosa e família. Esses amados que eu citei o nome, eu quero pedir um favorzão para vocês. Compartilhe essa live. Vamos evangelizar. Daqui a pouco a segunda tela é para você marcar nomes de pessoas que você gostaria de demonstrar um gesto carinhoso, amoroso, na próxima tela. Essa agora é de compartilhamento. Deus abençoe muito. Desfrutar do melhor de Deus pra você, amigo. Como eu queria poder entender, dói tanto em mim não saber o porquê, mas saiba que eu não desisto de crer por você. Essa tela agora é para que você comece a marcar amigos na live, tá bom? Então pense em alguns nomes que você gostaria de expressar o seu carinho, o seu cuidado, mostrando para essa pessoa que ela não está sozinha, que você a ama, está orando pela vida dela, e pode ter absoluta certeza que a mensagem de hoje vai falar ao coração dessa pessoa e ao seu coração também, tá bom? Então agora marque pessoas, nomes aí no nosso chat. A pessoa vai ser notificada que está acontecendo o culto e que você a marcou com muito carinho. Vamos lá. Amigo querido, você é mais que um irmão. Se quem entende fluindo em louvor e adoração, você não está mais sozinho em meio à multidão. Estamos juntos neste caminho, segura minha mão.
as lágrimas do teu olhar, te ver desfrutar do melhor de Deus pra você. Amigo, como eu queria poder enxugar todas as lágrimas do teu olhar, te ver desfrutar do melhor de Deus pra você. Amigo, como eu queria. Mais uma vez, boa noite, graça e paz ao seu coração. Quero cumprimentar aqueles que eu ainda não cumprimentei: Luciano, Diagna, Flávia, o André, Renata, a Duda, Toninho, Antônio Milson, Soraya, Sara, Massarico, Camila, Douglinhas, quem mais? Elizabeth, Niceia, boa noite. Luzia está comemorando. No primeiro momento descobriu que estava grávida, no segundo que são gêmeos, coisa boa. Deus abençoe, Luzia. Valdenice Gomes, seja bem-vinda. Deus abençoe muito você e sua casa. Continue marcando o nome de pessoas. Quando você escreve o nome da pessoa, ela vai ser notificada a respeito dessa live. Para isso, você tem que começar a escrever o nome dela do jeitinho que está no Facebook. Em louvor e adoração, você não está mais sozinho. Em meio à multidão, estamos juntos neste caminho. Segura minha mão. Amigo querido, você é mais que um irmão. Siga em frente, fluindo, em louvor e adoração. Você não está mais sozinho. Em meio à multidão, estamos juntos neste caminho. Segura minha mão, amigo, eu te digo, eu vou crer até o fim. Estou chorando e clamando, profetizando sobre ti. Veja o que é invisível, com os olhos da fé. Pode parecer impossível, mas para Deus nada é. Cássia Prudenciano, Amanda Caroline Prudenciano, saiba que a Elizabeth tem um carinho imenso pela vida de vocês, por isso que ela está marcando aqui nessa live. A Iraci também está comunicando, revelando todo o seu amor para a vida da Neide, Helena, Nilceia, Lourdes, toda a família. Deus abençoe. Lembrando que quando você escreve o nome da pessoa do jeito que está no Facebook, aí ela é comunicada, igual a Lei e o Marcos estão fazendo. Hilda, José, Daniele, Carolina, Célia Gonçalves, sejam todos bem-vindos. Saiba que o Ale com o Marcos tem um carinho imenso por vocês e por isso que está marcando o nome. Rosângela, a sua marcação não está sendo comunicada porque eu acho que você não colocou igualzinho do Facebook, tá? Mas basta você separar a vírgula e eu acho que vai aparecer. Todavia, é o Dal Souza e a Neuci Reis. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos lá, vamos continuar marcando. A Josi Teixeira, que também a Elizabeth marcou. Saiba que você é muito especial para a vida da nossa amada irmã. A Cláudia também está revelando o seu carinho para Cristiana Aparecida Ribeiro. A Pashua Vivian, Silvana Gomes. A Letícia também está marcando com muito carinho o nome da Viviane. E também o Williams. Eu marquei o nome da minha cunhada, Paola. O Elvis, o Paulo, meu amigo
futebol, não sei para onde ele anda, deu vontade de marcar o nome dele também. Muito bem, vamos continuar. Agora vai ser a última canção para que comecemos o período de louvor. Ana Rosa, boa noite, minha irmã. A todos aqui que eu ainda não cumprimentei. Luciano, que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da Wanda que você está aqui marcando. Que Deus fale ao coração dessas pessoas. Pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Meu irmão, minha irmã, nós estamos abrindo agora o cartão para que você possa escrever o seu pedido de oração ou agradecimento. Então vai aparecer aí no chat. Não escreva onde está escrito comentários normais dentro do chat, tá bom? Vai aparecer uma caixa especial onde você vai escrever e depois a gente consegue colocar na tela para que todos visualizem o seu pedido e ore por você e com você. Muito bem, está aí a caixa. Qual o seu pedido de oração? Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar em Cristo Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só o coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Iremos andar. Iremos andar. Iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos querem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Iremos andar.
Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui de domingo à noite para celebrarmos ao Senhor mais um culto de adoração. Eu queria que você que estivesse aí na sua casa, adorasse o Senhor com a gente, prestasse atenção no culto. Eu sei que a gente está em casa, às vezes a gente se distrai por algumas coisas, mas eu estava conversando aqui com os meninos antes de começar, e a gente tem que ter uma coisa em mente: tudo que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos diante de Deus. Então, quando nós estamos adorando no culto aqui, quando nós estamos ouvindo um louvor em casa, quando nós estamos trabalhando, e nesse momento não é diferente. Que você possa entender que você está diante de Deus nesse momento e que você precisa louvar ao Senhor com o seu coração. E que você se junte e esteja engajado com a gente aqui. Feche os seus olhos, sinta-se à vontade. Amém? A gente vai começar com uma oração e depois a gente vai cantar 4 louvores e ouvir uma palavra que Deus tem ao nosso coração. Jesus, muito obrigado por nós estarmos aqui nessa noite, mais uma vez reunidos, cantando ao Senhor, louvando, dando glórias e graças ao seu nome, ó Deus. O nosso coração é fraco, é falho, é pecador, mas nós reconhecemos o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com misericórdia e graça, mesmo em tempos difíceis. Nós queremos tocar o coração do Senhor como comunidade, como igreja, louvando ao Senhor, mesmo que cada um na sua casa. Mas, Senhor, que o Senhor escute e ouça a nossa adoração, o que nós estamos cantando ao coração do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é diante do Senhor. E nós te agradecemos por ter essa oportunidade, Deus, por essa ferramenta e por estarmos com o Senhor nessa noite. No nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos, Jesus. Amém. Vamos lá? Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Quem tu és. Tome o lugar Nós de honra. Tome o lugar Nós de honra. reconhecemos quem tu és. Tome o lugar Nós de honra. reconhecemos quem tu és. Tome o lugar Nós de honra. reconhecemos quem tu és. Tome o lugar Nós de honra. reconhecemos quem tu és. Tome o lugar Nós de reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de Quem tu és. Tome o lugar de honra. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és exaltado, Pai, acima de todas as coisas. Ainda que tão grande Tu és, Tu fazes questão de chamarmos de filhos, de chamarmos de filhos amados, de ter nos resgatado quando nós não merecíamos, Pai. Nós não merecemos a Tua graça. E hoje nós podemos desfrutar da comunhão contigo, desfrutar da comunhão com os irmãos, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque Tu foi bom com a gente, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso.
E nós te amamos, nós reconhecemos quem Tu és, Pai. Nós reconhecemos quem Tu és. Tu és santo, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus poderoso, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Rei da glória. Nós reconhecemos quem Tu és. 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 Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Jesus. Nós consagramos tudo que nós temos. Nós consagramos a nossa vida. Nós queremos Te dar tudo que nós temos, não só agora, não só hoje, mas todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós queremos consagrar a Ti. Nós queremos Te render louvores, nós queremos Te render adoração. Nós queremos, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que nós possamos dar o nosso melhor. Nós Te agradecemos, Jesus, nós Te agradecemos. Amém.
Irmãos, irmãs, graça e paz ao Senhor Jesus. Às vezes a tecnologia acaba nos colocando aí em maus lençóis. Estamos usando uma câmera alternativa. E agora teremos o nosso período de oração. Por favor, escreva o seu pedido de oração, caso você ainda não tenha feito, no cartão que vai abrir agora na tela que você está acompanhando do nosso culto de celebração ao Senhor. Tá bom? Então ouça essa canção, escreva o seu pedido, nós iremos interceder uns pelos outros agora. Santo, e pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Senhor, nesse momento nós queremos interceder uns pelos outros. Cremos na Tua palavra que nos convoca a apresentarmos diante de Ti tudo aquilo que tem inquietado o nosso coração, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E ao mesmo tempo o privilégio que nós temos, ó Deus, de nos conectarmos uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. E agora queremos, ó Deus, clamar pela vida da Elaine, esse pedido que ela está apresentando, a vida da Carol, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo o coração, a mente, o ser. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por mais um ano de vida, que o Senhor possa continuar abençoando e fortalecendo a vida dela cada vez mais, que o Teu Espírito Santo possa manifestar o Seu cuidado sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu recebo aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato possa abandonar. Senhor, ainda em oração, clamando pela Tua misericórdia, quero interceder a favor da irmã Vilma e toda a sua família. A Vilma, ó Deus, que tem sido uma guerreira, tem lutado com tratamento, que o Senhor possa auxiliá-la, fortalecê-la em nome de Jesus, que ela tenha o coração animado, que haja esperança sobre a vida da Vilma, Senhor, e também sobre cada um dos seus familiares. Fortalece a vida do seu esposo, dos seus filhos, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Jesus. Abençoa, Deus, também a vida do tio, da Lê com Marcos, que eles possam ser bálsamo, Deus, para a vida desse homem que está enfrentando câncer no pulmão. Cremos que o Senhor pode curá-lo, cremos que o Senhor pode manifestar a sua bondade sobre a vida dele. Cremos na cura que vem do Senhor. Fortalece a vida deles em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Quero interceder também, ó Deus, a favor da Adriana e toda a sua família, que o Senhor manifeste, ó Deus, o Teu cuidado, que ela possa perceber, ó Deus, a Tua presença e ter o coração tranquilizado em Ti, em nome de Jesus, e assim, ó Deus, caminhar honrando, glorificando o Senhor. Dê a ela, ó Deus, muita calma, perseverança nesse tempo, e assim, Senhor, provar da bondade do Senhor nesse momento. Essa é a nossa oração. Abençoa, Deus, aqueles que estão também se dedicando ao estudo à distância, que eles perseverem, ó Deus, na excelência, que possam aproveitar esse tempo para que seja de crescimento, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Abençoa toda a vida da família da Adriana. Também, ó Deus, quero clamar a favor da Iraci. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo cuidado que Você tem tido com a vida da irmã, e também render gratidão pela quantidade de pessoas que têm sido curadas
ao longo, ó Deus, desse tempo de pandemia, não apenas na nossa nação, mas em todas as demais. Muito obrigado, ó Deus. Também quero agradecer ao Senhor, porque a nossa irmã Margarida está compartilhando mais uma alta médica, uma luta vencida contra a Covid. Fortalece a vida de seus familiares, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Clamo também pela vida da Luciana Rangel, que o teu Espírito toque no coração dessa moça, fazendo com que ela possa confiar em Ti apesar dos pesares, que haja sobre a vida dela toda a provisão, todo o cuidado, a bênção do Senhor sobre ela, para a glória do Teu nome que nós oramos. Ainda continuamos, ó Deus, em intercessão, juntamente com o nosso irmão Zé Machado, pela vida da Fátima, que tem feito sessões de quimioterapia. Ó Deus, que tudo isso faça bem de fato para o corpo da sua filha e ela seja curada em nome de Jesus. Lembramos também do nosso amado presbítero Jair, que tem passado por esse contexto, a nossa irmã Ana, que todo o tratamento contra o câncer, ó Deus, possa ser bem sucedido. Tenha misericórdia da vida desses amados, ó Deus. Fortalece a vida da Elizabeth Fontana, que haja a graça do Senhor sobre ela, os seus familiares, aqueles que ainda não foram salvos. Clamamos a Ti pela Tua misericórdia, compaixão, o Teu Espírito, ó Deus, que pode quebrantar um coração, conduzindo a pessoa a Cristo, que assim aconteça sobre a família da Elizabeth, aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, queremos orar pela Rivanda, sua saúde que se encontra debilitada, juntamente, ó Deus, intercedendo com o presbítero Vadinho, Antônio Prioches. Fortalece, ó Deus, para a glória do Teu nome, que haja cura sobre a vida dela. Quero também orar juntamente com a irmã Suzane, por toda a sua família, por saúde física e emocional. Que o Senhor toque, ó Deus, cada enfermo, fazendo com que de repente tratamentos, ou nesse exato momento, haja cura sobre os enfermos ali na família da Suzane, e que também tenha essa saúde emocional, que eles possam confiar, tranquilizar o coração, lançar qualquer ansiedade, inquietação, desânimo em Ti, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Obrigado pela vida do Ezequiel, que está de alta, Senhor. Que bom saber que mais uma pessoa está vencendo a luta contra a Covid. Abençoa, Senhor, a vida da Cleidinha, seu ambiente de trabalho, juntamente com a nossa semana, Deus, que se inicia. Clamo também pela vida da Luzia, que teve uma notícia tão boa, que está gestando, ó Deus, um casalzinho, gêmeos. Que o Senhor fortaleça a vida dela, que seja um tempo de gestação muito gracioso. Clamo pela vida do seu esposo, fortalece em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Também, ó Deus, para a vida da nossa irmã Maria de Fátima, que a saúde dela seja restabelecida. Basta uma palavra sua e tudo muda completamente, nós cremos nisso. Opere, ó Deus, a Tua paz, a Tua libertação, a Tua saúde, Senhor, sobre a vida da nossa querida irmã. Também oro pela vida da Iraci, seus familiares, que eles possam viver em paz, em unidade, que haja perdão sempre que for necessário, diálogo, compreensão, e assim o Seu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Abençoa a família do Leandro e da Renata também, que experimentem, ó Deus, de todo o cuidado que vem do Senhor. Ó Pai, também quero interceder juntamente com a Pâmela, agradecendo a Ti pela família dela, pelo cuidado, pela saúde, pela manifestação da Sua bondade, ó Deus, que tem sido revelado sobre ela e seus familiares. Muito obrigado, ó Deus. Ainda em oração junto com a nossa irmã Margarida, quero pedir oração a favor da sua vizinha Suelen. Não sei o que tem passado, mas o Senhor sabe e pode fortalecê-la. Em nome de Jesus, quero orar também junto, ó Deus, com meu irmãozinho Caleb, que está pedindo oração pela sua família. Abençoe a vida da sua mãe, o seu pai, seus avós, que todos sejam, ó Deus, cobertos pela Tua bondade, pela Tua paz, em nome de Jesus. Ainda em oração juntamente com a irmã Elza, a favor, ó Deus, da sua família, que haja salvação sobre aqueles que ainda não são salvos, quebrantamento, ó Deus, diante daqueles que estão distraídos, se desviando dos seus caminhos, e assim sejam fortalecidos em nome de Jesus, em todos os sentidos. Obrigado pela vida da Ana Rosa, fortalece, Senhor, a sua família, os filhos, que os filhos, ó Deus, possam experimentar do cuidado gracioso do Senhor. Também em oração com o nosso irmão Neto, queremos clamar a favor das nossas crianças, que se encontram, ó Deus,
agora dentro desse isolamento, distante dos seus amiguinhos, distante do ambiente de estudo, que as nossas crianças não venham adoecer, ó Deus, por causa de todo esse contexto. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós intercedemos a favor das nossas crianças. Quero também, ó Deus, junto com a Eliara, orar a favor do Romero, que o Senhor possa fortalecer a vida dessa criança que infelizmente teve a mãe assassinada, aqueles que estão próximos a essa criança, que possam ampará-lo em nome de Jesus. Cuida do coraçãozinho dele, Senhor, que os familiares possam prestar socorro, carinho, recursos para esse momento. Também, ó Deus, orando com a nossa irmã Adriana, queremos pedir que a paz do Senhor venha sobre o coração dela, seus familiares, que essa família experimente do cuidado do Senhor em todos os sentidos e venha confiar nesse cuidado. Oro também, ó Deus, a favor do nosso irmão Douglas, que está apresentando a vida do Edson, do Diego, do Fábio e a empresa em que trabalham. Que o Senhor dê muita tranquilidade, sabedoria, graça para a vida deles, ó Deus, diante desse momento que eles estão experimentando. Fortalece a empresa, que é ambiente de sustento, ambiente de bênção do Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida de cada profissional. Queremos clamar também aqueles que estão no contexto da saúde. Fortalece, Senhor, a vida de cada profissional da área da saúde, direto ou indiretamente, que estão ali se dedicando. Dê a eles, ó Deus, muita paz ao coração, confiança, tranquilidade, que haja cura, quantidade de profissionais que estão infectados, muitas famílias enlutadas, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Oro, ó Deus, a favor da vida do nosso irmão Litercílio e todos os seus familiares, que sejam fortalecidos, Senhor, que a saúde do teu filho possa experimentar da cura, que ele seja visitado pelo poder do Espírito Santo e assim poder honrar o seu nome. Mas é muito bom saber que o nosso irmão, esse amado, está tão seguro em ti. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus, amém. Agora, antes da gente continuar o período do louvor, eu quero convidá-los a ouvir rapidamente uma fala de um pastor, amigo meu, queridão. Eu pedi para que ele participasse conosco desse período de culto. E vamos atentar ao pastor Lúcio. A palavra está contigo, meu irmão. Agora poder compartilhar um pouquinho do ministério que Deus tem nos dado aqui na cidade de Curitiba. Um ministério um pouquinho diferente, é um ministério missionário transcultural. E é difícil pensar dessa forma, né? A gente fala em ministério transcultural fora do Brasil, mas nós sabemos que o Brasil tem muitos grupos étnicos e nós trabalhamos com um deles já fazem 9 anos. Eu sou o pastor Lúcio, casado com a Gabriela, tenho 36 anos, 2 filhos lindos, o Miguel e a Esther, e a Gabriela veio de São Paulo, capital, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós temos um coração missionário, desde quando meus pais me conduziram no ministério, dentro da igreja, em grupos de liderança da UPA, de mocidade, e aonde tinha um trabalho social, um trabalho missionário, uma visita a uma cidade, nós estávamos sempre juntos, passamos por plantações de igreja, dentro de casa, com a minha família, uma igreja presbiteriana. Tivemos a oportunidade de estar na Amazônia com Ronaldo Lidório também por um tempo, no projeto Amanagé, plantando uma igreja indígena na região de Santa Isabel do Rio Negro. Tenho uma grande alegria de ter participado desse projeto. Tivemos acompanhando um grupo missionário na Rússia também, lá na Sibéria. Trabalho que Deus abençoou muito. Vidas de muitos jovens foram tocadas lá no trabalho da Rússia. E poder estar com 2 irmãos russos de uma área rural e eles entregarem a vida para Cristo, foram experiências que Deus veio nos conduzindo, nos proporcionando, e de repente, lá em 2010, depois de ordenado, de algum tempo, trabalhando em outras missões, mas Deus me convidou para ser o pastor da Igreja Presbiteriana de Taiwan, aqui em Curitiba. Uma igreja que já está no Brasil há mais de 50 anos, aqui em Curitiba estão há 30 anos, e nós ficamos
10 anos com eles ali, podendo estar à frente desse trabalho de revitalização de igreja. Mas Deus nos deu uma grande experiência como família de poder estar à frente desse trabalho. Nós amamos esses irmãos, fizemos trabalho de discipulado com eles, de revitalização dessa igreja presbiteriana. Então, Deus estava nos dando uma pós-graduação antes de sairmos do Brasil, pós-graduações em missões. Isso nos alegrou muito. Nossos filhos, a gente brinca que às vezes eles falam mandarim, às vezes eles falam português, às vezes eles estão aprendendo inglês aí para as missões. Nossos filhos, desde com 5 anos e o outro com 3 anos, já oram por missões, recebendo esse convite também divino, também de Deus, e podendo fazer parte de uma agência missionária que tem trabalhado com a plantação de igreja na Ásia. E eles, nos últimos anos, plantaram 2.000 igrejas na Ásia. E nós, então, também entendemos ser parte desse nosso DNA, o DNA da missão, de poder não só revitalizar igrejas, discipulado, grupos pequenos, mas também preparar líderes para plantar igrejas em povos não alcançados. Então, que Deus possa nos abençoar mesmo em tempos de pandemia. Deus tem abençoado. Queremos ir para os 4 cantos desse mundo e pregar o Evangelho. E nós queremos aqui deixar uma meditação bíblica para os irmãos nessa hora. Meu texto base, que Deus sempre colocou no meu coração, está lá no texto profético de Mateus 24, onde Jesus apresenta o final dos tempos, apresenta os sinais da sua vinda, isto que nós estamos vivendo. E ali tem um verso que eu queria destacar aos irmãos, Mateus 24, verso 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu vou repetir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Nós cremos muito nisso, eu vivo por isso constantemente. Meu desejo é que as nações, os povos, as etnias conheçam o amor de Deus, a paz de Deus, que esse evangelho que nos dá esperança de continuar, mesmo em meio à pandemia, e assim a gente poder contribuir, ser um cooperador da obra de Deus, ser embaixador de Deus ao redor desse mundo, levando a palavra de Deus. E nós temos nos preparado para isso e queremos ver a volta de Cristo. Nós ansiamos por isso. Mas enquanto Cristo não volta, eu ainda quero aqui complementar com este texto um verso de Romanos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou repetir isso para você, meu irmão. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está nos convocando para a gente revelar quem é Deus para todos os povos. Deus está nos chamando para a gente olhar para os nossos vizinhos, nossos familiares, a nossa cidade e divulgar quem é Deus, a soberania dEle, o amor dEle, mesmo em tempos tão difíceis que vivemos. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe a vida da liderança, de cada irmão que está ouvindo nessa hora essa mensagem, e esteja orando por nós, nossa família, a família Pinheiro, do Lúcio, da Gabriela, do Miguel e da Esthermos. Que Deus abençoe, fiquem com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos, muito obrigado, pastor Tony. Deus conosco, Deus sempre presente,
meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, o meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.
que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Tua glória e majestade ultrapassam os limites do nosso pensamento. Tu és um Deus infinito, grandioso, Deus todo-poderoso, que excede toda a nossa mentalidade. Sem Ti somos insuficientes para viver, para nos alegrarmos, para vivermos uma vida de verdade. Mas o Senhor, ainda que tão grande, habitas em nós. Ainda que tão grande, nos conhece pelo nome, nos conhece por aquilo que somos. Cada detalhe nosso, exaustivamente, Tu nos conhece. E nós Te rendemos glória por isso, porque Tu és o Deus Criador. E apesar de ter criado coisas tão grandes, Tu nos conhece pelo nome. Glória seja dada a Ti, Deus Todo-Poderoso, Emmanuel. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Assim nós terminamos esse período de louvor, Senhor. Clamando que é pelo seu sacrifício que nós estamos vivos, que é pelo Senhor, simplesmente pelo que o Senhor fez por nós. O Cordeiro que levou os nossos pecados, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado por esse período de louvor, obrigado por podermos cantar a respeito da sua obra, Deus. De como o Senhor foi bondoso para conosco, como o Senhor foi gracioso para conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor era o único que poderia fazer o que ninguém poderia fazer, Deus. E o Senhor não pensou, o Senhor simplesmente fez. E nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Eu confesso que eu estou muito entusiasmado para continuar falando um pouco a respeito de família. Na quarta-feira, quem acompanhou, se você não acompanhou, por gentileza, acesse a mensagem de quarta, em que eu falei um pouquinho, no livro de Provérbios, a responsabilidade do homem em assumir a paternidade e não delegar e transferir, isso também é aplicado à mulher, como mãe, a educação do filho a terceiros. Essa grande responsabilidade que temos em ensinar a criança no caminho dela. Falamos sobre isso. O versículo tão conhecido como ensina a criança no caminho que deve andar, melhor traduzido seria, ensina a criança a andar no caminho dela. Diante disso, nós falamos das 3 possibilidades de interpretação desse versículo e também quando fala a respeito da vara da disciplina. Mas pensando nessa mensagem, conversando com algumas pessoas no decorrer da semana, pensando na minha família, pensando em você, olhando para esse contexto que nós vivemos na nossa atualidade, como que as famílias estão tão debilitadas. E o problema maior, que já é um grande problema, não é a família no contexto do dia a dia, famílias que não conhecem o amor de Deus, famílias que não têm um referencial do que é ser família, o homem como esposo, pai, a mulher sendo mãe, esposa, o filho. Dá para entender o caos que o mundo vive, dá para entender essa bagunça, mas o que não dá para entender é a igreja, aqueles que são chamados de luz e sal, não iluminar e não salgar, e de repente nos vermos como luzeiros escondidos debaixo da cama, ou sal que não salga, que acaba sendo pisado por outros. Em outras palavras, até mesmo a família cristã, que deveria ser um referencial para aqueles que querem ser família, tem experimentado de momentos e contextos extremamente delicados. Nós percebemos o alto índice de separações, de divórcios dentro do contexto da fé evangélica. E aí nós nos perguntamos o que está acontecendo para termos tantas famílias disfuncionais, até mesmo no âmbito da fé
pautada na palavra de Deus. Sendo que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que família é algo que nasce no coração de Deus, é um projeto do coração de Deus. Logo no Jardim do Éden, nós percebemos Deus com um cuidado todo especial, fazendo o homem ter essa consciência de cuidado para com a mulher para com o homem, o constituir família, um procriar de celebração da sexualidade, mas ao mesmo tempo sendo um referencial, sendo a imagem e semelhança do Criador. Já falei sobre isso, um totem, um memorial para aqueles que por ali passarem, a começar pelos próprios filhos. Mas nós já temos, por causa do pecado, e aí já está a grande resposta, o pecado trouxe toda essa disfuncionalidade, o pecado corrompeu o coração do ser humano, do gênero humano, e logo de início, a primeira experiência da primeira família é um irmão matando o outro. Um caos na família. Só que em Cristo, nós podemos ter tudo isso resgatado. Essa vida, uma família saudável, um casamento saudável, filhos saudáveis, filhos que vão ter referenciais bíblicos, encarnados na vida dos seus pais e constituir famílias saudáveis. O grande problema é que nós temos educado os nossos filhos da maneira mais doentia, passando a eles toda a doença experimentada, herdada, vivenciada. Não deixamos um legado amoroso, gracioso, bíblico. Os nossos filhos vão continuar reproduzindo tudo isso, mas é muito bom saber que em Cristo nós temos a palavra, o poder do Espírito Santo, que pode nos transformar de dentro para fora, independente do tempo de caminhada que você tem na fé, independente do tempo que você já tem de casado, de pai, mãe, já sendo até bisavô, bisavó, é possível experimentar de uma transformação, de possuir princípios graciosos de vida na mente e no coração, sendo praticado, experimentado e celebrado com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com o esposo, com a esposa. Em nenhum momento aqui eu estou tentando alimentar o mito da família perfeita. Não existe casamento perfeito, não existe pais perfeitos, filhos perfeitos. Nós vamos ter que conviver com a imperfeição, com a pecaminosidade, com a corrupção. Graças a Deus em Cristo que nós estamos separados, santificados, somos dele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa linda! Mas se nós não nos separarmos dessas inclinações pecaminosas, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, alimentando em nós o fruto dele, nós continuaremos a ser famílias disfuncionais. Seremos famílias disfuncionais. E aí eu sei que esse termo está um tanto na moda, né? Funcional, disfuncional, ou seja, que funciona. Mas ao usar esse termo é para dizer que é possível, apesar de toda a fragilidade, limitação, imperfeição que todos nós temos, ter uma família, um lar abençoado, um ambiente bom para se estar. Não é perfeito, mas a família deveria ser o melhor lugar que o nosso coração gostaria de se encontrar. E ali se encontrando, ter um encontro com a graça de Deus. E simplesmente espalhando essa graça para aqueles que ali estão. O ambiente da família tem que ser o melhor lugar para você estar. Melhor do que uma igreja local onde você se reúne, um prédio, um edifício. Melhor do que um jogo de futebol com os amigos. Melhor do que uma roda contando bons casos, se divertindo. Melhor do que qualquer outro lugar. Família tem que ser aquele lugar que o nosso coração almeja estar. E estando, tem que fazer muito bem. Ali é lugar de crescimento, de edificação e de glorificação ao nome do Senhor. Para isso, eu lembrei de um versículo que eu queria olhar para ele. E eu acredito que ele vai nos ajudar como pais na educação dos filhos, mas ao mesmo tempo como filhos, saber lidar com os pais que são imperfeitos. Porque talvez nós temos algumas realidades bem diversificadas, mesmo no contexto da igreja. Filhos que amam a Jesus, que estão caminhando como discípulos,
do Cristo, porém, os pais são pais perversos, pais que na história o maltrataram, pais que não tem nada a ver com o ser saudável, mas é tão doentio quanto aquilo que se vê aí fora de maneira pavorosa. O contrário também pode acontecer. Pais que amam a Jesus, mas os filhos estão cada vez mais, por escolha própria, se perdendo. O que nós podemos aprender com a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta muito especial à igreja de Éfeso, que se encontrava em Éfeso, ele começa falando sobre a beleza da salvação. Como que Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, sua soberania, simplesmente foi conduzindo a história para poder alcançar o coração dos seus. Deus escreveu uma história linda para poder alcançar o coração daqueles que estavam perdidos nos seus próprios delitos e pecados. Então ele começa no capítulo 1, 2, 3, vai trabalhando esses aspectos, e a partir do capítulo 4, ele traz toda essa beleza doutrinária, teológica, teórica, mostrando que tem implicações para o dia a dia. Há uma praxis aí. E aí ele vai escrever o capítulo 4, e eu quero ressaltar para você o versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui, Paulo está trabalhando todo esse aspecto da relação da igreja, da unidade que temos que ter na fé. Todo o capítulo vai falar sobre isso, que por mais que tenhamos pensamentos divergentes, por mais que sejamos imperfeitos, em Cristo nós podemos ser um, em Cristo podemos viver unidos. E logo de início nós temos essa mensagem linda para a nossa família. Lembrando que esse texto é direcionado a famílias, a pessoas que vivem como igreja, como uma comunidade da fé. Ser família não é ser uniforme, todos da mesma forma. Na família nós temos toda essa diversidade. Nós temos pessoas tendo experiências bem diferentes daquela que nós tivemos na nossa história. Achar que os nossos filhos estão tendo as mesmas experiências que nós tivemos na nossa infância é uma grande ilusão. Ou querer que eles tenham as mesmas experiências é uma grande ilusão. Querer trazer uma uniformidade para a família, ou até pensando no próprio contexto da igreja. Sempre que eu vejo uma igreja que todo mundo é parecido com todo mundo, é um sinal de uma igreja problemática. É um sinal de que o legalismo, a religiosidade está presente. Se todo mundo tem que levantar os braços, todo mundo tem que ficar com os braços cruzados, todo mundo tem que ficar com cara séria, se todo mundo tem que... tem uma coisa errada. Se não se respeita o jeito de ser de cada um, é claro que no meu jeito de ser, eu não vou atrapalhar o jeito de ser do outro. Existem os limites, existem os contornos da relação. Mas a igreja pela qual Cristo se sacrificou, como diz Efésios, vai nos ensinar isso, logo após, no capítulo 5, é um Deus que usou da multiforme graça, sabendo que as pessoas têm seus vários formatos e formas, a graça de Deus alcançou cada um dentro da sua particularidade. Quarta-feira eu falei sobre isso, que o versículo ensina a criança no caminho que deve andar, ou seja, traduzindo melhor, ensina a criança no caminho dela. Uma das interpretações é saber discernir o jeito da criança, do filho, porque os filhos não são iguais. Talvez uma das grandes bobagens que nós falamos ou ouvimos é a seguinte: eu não sei porque esse filho faz o que faz, se tornou o que se tornou, sendo que o que eu fiz para este, eu fiz para ele também. Está exatamente aí o erro. Quando você trata todos da mesma maneira, saiba que eles não são iguais. E aqui Paulo está dizendo, no ser da igreja, na comunidade da fé, existe a diversidade, existe pensamento diferente em alguns aspectos, no que cerne essa doutrina, a espinha dorsal, está todo mundo ali junto, mas como nós estamos falando de dons diferentes, experiências diferentes, saiba que é possível manter a unidade apesar da diferença. Sendo assim, logo de início, uma mensagem para o seu coração: você que é casado, você que tem os seus filhos, você que tem os seus pais, ou convive apenas com a mãe, ou apenas com o pai, saiba que essa pessoa com quem você convive, ela é diferente.
Respeita a diferença dela. Inclusive a Bíblia nos ensina que homem e mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E às vezes nós ficamos esperando do outro reações concernentes a quem nós somos. Nós queremos que o outro faça o que nós faríamos, mas o outro não é quem nós somos. Mas é possível se manter na unidade. É possível manter o casamento, é possível manter a família, apesar da divergência, do ser diferente do outro. E essa é a beleza da relação. Porque quando eu quero que o outro se torne quem eu sou, eu não estou amando, eu estou me amando, eu estou projetando no outro as minhas questões, o meu ser. Isso não é amor, é egoísmo. É uma egolatria. Eu estou com uma idolatria do eu. Imagine só se todo mundo fosse parecido com você. Paulo já rebate isso, dizendo que o próprio Espírito Santo não concedeu os mesmos dons a todos, mas os dons são diversos, para que haja diversidade, que nós somos comparados anatomicamente com o corpo, cada um é um membro, e tem a sua função, tem o seu lugar, o mais importante é a cabeça, que é Cristo. Então, guarde isso, as nossas famílias estão tão doentes, porque nós não sabemos respeitar a diversidade entre elas, dentro delas. Não sabemos olhar para aquele que convive com a gente, que é diferente, tanto por suas experiências, tanto por aquilo que Deus está fazendo, o tempo que Deus faz, o jeito que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer na vida, quer conduzir a pessoa, e a gente fica querendo robotizar todo mundo para ser igual a gente. Paulo está dizendo, dentro da diversidade do corpo, é possível ter a unidade. É possível viver essa união. Aí ele vai dizer, como nós estamos vivendo esse relacionamento, tem algumas coisas que nós temos que abandonar. E ele vai falar algumas coisas que nós temos que abandonar e assumir. Inclusive, ele vai usar uma linguagem de alguém que está se despindo de uma roupa que não serve mais, um sapato que não serve mais, que não combina mais com quem você agora se tornou, e colocando vestes novas. E com essas vestes novas, revestido agora da própria pessoa de Cristo, tendo o Espírito Santo como aquele que te conduz, você pode viver tais realidades. E aí temos o versículo 26 do capítulo 4, que foi tomado emprestado lá do Salmo número 7, versículo 11, depois a gente vai ler esse versículo também, mas de início Paulo está dizendo, irai-vos e não pequeis. Eu acredito que isso aqui pode revolucionar os nossos relacionamentos, quer seja marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, e não apenas no âmbito familiar, porque depois Paulo também, falando da relação da pessoa com Deus, da pessoa com a família, depois ele vai remeter essa pessoa à sociedade, à relação profissional. Ele está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Sabe por que nós temos filhos crescendo, se tornando tão narcisistas, tão mimados, ou tão rebeldes, legalistas, desconectados dos seus próprios sentimentos, suas emoções, sem nenhum padrão de vida? Porque nós temos pais, ou aqueles que exercem, porque às vezes a criança não convive com o pai e com a mãe, e talvez você que está me acompanhando não é, biologicamente falando, pai ou mãe dessa criança, mas teve que acabar abraçando ou adotando. Uma das principais falhas que nós cometemos é em não assumir os nossos sentimentos, ou as nossas emoções, melhor dizendo. É uma diferença de sentir e a emoção. E talvez quando nós não experimentamos e não nos conectamos com as nossas emoções, aquilo vai se tornando em nós algo acumulado, que vai adoecendo por dentro. E de repente, quando sai igual uma água represada. Me lembro do triste passado com as represas em Minas. Aquele tanto de água que estava sendo detido, aquelas águas detidas, e de repente rompeu a barreira, e aquele aguaceiro, uma tragédia. Tem pessoas que vão acumulando, guardando, não se conectando com essas emoções, não se permitindo vivenciar essas emoções, ou isso vai adoecendo a pessoa, ou de repente, quando vai numa avalanche, vai numa aguaceira,
E aí, coitado de quem está perto. E às vezes isso acaba sendo derramado, essa ira acaba sendo derramado sobre quem não faz nenhum sentido a gente derramar. Às vezes é uma coisa simples que o filho fez, e o pai ou a mãe estava guardando algumas coisas dentro do coração, e aí diante do que o filho ou a filha fez, ou um amigo, ou o próprio esposo ou esposa, algo simples, derrama tudo aquilo. Se torna um vulcão, uma erupção. E a pessoa, meu Deus, foi uma coisa tão simples. E sem contar que isso, quando começa a ser conservado no coração, vai adoecendo a alma. E se não encontra esse momento trágico do derramar, desse quase vulcanizar, essa lava saindo, aquilo vai simplesmente destruindo a pessoa por dentro. E ela vai experimentando de um adoecimento da psique, da alma, e aí começa a ter doenças psicossomáticas, que se manifestam no corpo, e não entende por quê. Porque ela não está vivenciando. É bonito demais perceber, nas palavras de Paulo, na Bíblia, esse permitir da experiência humana. Irai-vos. Há momentos que a ira tem o seu lugar. Essa ira vir, ser exposta. Há momentos que você vai precisar estar irado com seu filho. Não é possível que ao vê-lo fazer o que anda fazendo, você continuar sendo um banana, uma banana, um pai e uma mãe omissos, de braço cruzado, fazer o quê, né? Um dia vai se reencontrar. Essa ira justificada, que tem uma razão em si, precisa acontecer para comunicar aos filhos que aquilo que eles estão fazendo é caminho de morte. E aqui eu não estou falando de uma ira por coisinhas bobas, porque a gente tem um outro extremo. O livro de Provérbios fala muito do homem irado. É uma palavrinha que talvez você não conheça, mas o homem ou a mulher iracundo. O que é uma pessoa iracunda? A pessoa iracunda é aquela que se permite tanto viver irado, e vai tendo atitudes em cima da ira. Depois a gente vai ver que essa ira tem um limite, é uma linha tênue, mas tem. Essa pessoa agora é uma iracunda, qualquer coisinha ela se ira. Pode ser a coisa mais simples, ela está gritando, está fazendo forfé, está falando, acontecendo, rodando a baiana. Por fim o filho vai vivendo melindroso, inseguro, de mostrar os seus erros, suas falhas, aquilo que fez, ele começa a esconder, porque sabe que não há diálogo, que não há acolhimento, não há cuidado, mas há um pai iracundo, que fala, que berra, palavras destrutivas. Provérbios diz que a palavra branda, palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. O homem, a mulher que é iracunda, não consegue ter palavras brandas com os filhos, sempre é na chapuletada, sempre é na uma bagunça, é só grito. Os vizinhos devem olhar e falar assim, meu Deus, não dá para entender. Tem uma história que é real, que ganhou seus vários formatos e ambientes, de um filho que chegou assim, pastor, eu queria tanto morar aqui na igreja, e o pastor, nossa, que bonito, né? Criou uma afinidade, uma conexão, ele gosta de estar. Por que, filho, você quer tanto estar morando na igreja? Coisa de criança, né, morar na igreja. Aí ele falou assim, porque aqui na igreja, meu pai trata minha mãe com tanta amorosidade, com tanto carinho, acarinha a mamãe comigo fala de uma maneira tão dócil, tão gentil, filhinho, mas lá em casa é um inferno, é um pandemônio, é uma coisa terrível. Não podemos ser iracundos. A ira internalizada, enraizada, aquele negócio tão sensibilizado no ser, que qualquer coisinha aflora. Olha aqui para mim. Olha aqui. Em nome de Jesus, diante daquele que tem o poder de transformar completamente quem nós somos, do Espírito Santo que nos inquieta,
diante das nossas mazelas, para que não venhamos nos acomodar a elas. Que o Espírito Santo, de maneira graciosa, dócil, carinhosa, fale com você. Ou de repente, que o Espírito Santo incomode o teu coração. Que o Espírito de Deus vivo não deixe você dormir em paz. Para que você perceba que ser iracundo com os filhos, fazendo com que eles obedeçam por medo, não suscita um caráter de Cristo. Não contribui para que ele perceba Cristo em você. Porque não adianta o filho obedecer se não for pelo caminho do amor. Quando obedece pelo medo, tem gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Deus não quer uma relação pelo medo. Eu tenho medo do inferno, tenho medo de Deus não me abençoar, tenho medo. Você não entendeu a beleza do Evangelho do nosso Salvador. É um relacionamento, a obediência, por gratidão, por amor. Um filho chegou para o pai, que estava dizendo para ele colocar a camisa, e ele não queria, o pai insistiu, coloque a camisa. E aí o filho subiu no sofá, ficou à altura do pai e disse assim: pai, quando eu crescer eu vou ter que te obedecer? O pai respondeu: se você continuar a me amar, você vai obedecer. Quem ama obedece. Quem ama obedece. E obedece por amor. Não obedece por medo. Não obedece por gratificações. Quem obedece a Deus por causa das bênçãos de Deus, não entende que é um abençoado pela obediência de Cristo. Mas ainda vive a ilusão de achar que é no caminho da obediência que eu vou ser abençoado. Deus olha e fala assim: ele não entendeu nada do Evangelho. Ele não entendeu nada do Evangelho. Que o Espírito Santo tire de você esse ser iracundo. Mas que também o Espírito Santo desperte em você iras justificadas. Ira com aquilo que não pode permanecer, senão vai destruir o seu casamento. Essa indignação santa. Mas existe aí uma métrica. Irai-vos, mas não pequeis. Quando você se ira e peca, aquela ira deixou de ter a sua função graciosa. E agora está abrindo em você um espaço para diabolização. No grego, diabo é diabolos. Tem pessoas que passam a ser parecido com o diabo. Começa a dar lugar para que o diabolos, ele começa a falar como um diabo. Começa a olhar com um olhar diabólico. Começa a tratar os filhos como uma satanização do ser. Por quê? Porque não soube lidar com a ira, colocando nela um limite. E agora preste atenção, porque o apóstolo Paulo está tomando emprestado um salmo. E eu quero ler esse salmo com você. O salmo se encontra no 7º salmo, salmo de número 7, versículo 11. Lembrando que salmos não tem capítulo, né? Capítulo 7, 8, não existe capítulo de salmo. É o salmo 1, salmo 2. O salmo 7, versículo 11, vai nos trazer uma fala, salmo 4, versículo 4. Vai ser fácil para você decorar. Salmo 4, 4. Não tem nada de 7 e 11 não, é o 4, 4. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O texto está dizendo aqui que quando a gente está irado, a ira que é legitimada em alguns contextos, tem ira que produz pecado, tem ira que é pecaminosa, tem ira que é reflexo de uma alma adoecida, tem ira que tem muito mais a ver porque a pessoa já se tornou iracunda,
uma ira que não tem nenhuma razão de se estar e nenhum propósito ao se estabelecer, ele vai falar que quando o teu coração ficar irado com algo que teu filho esteja repetidamente fazendo. Não é porque ele fez uma vez, você vai ficar irado. Não é porque, não, entenda. Quando você percebe, e essa ira, e detalhe, viu? Se a ira vem facilmente no seu coração, tem alguma coisa errada. Porque a ideia dessa ira é quando algo significativo está acontecendo que vem legitimar isso. Tá bom? Quando vier essa emoção da ira, que às vezes você fica meio um tanto perdido no tempo e no espaço, o texto diz: irai-vos e não pequeis. Como? Consultai no travesseiro o coração. Espera aí. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Por que eu estou irado? Será que essa atitude da pessoa, de fato, é digna da minha ira? Porque se não for, cabe o pedido de perdão. De dizer: meu filho, eu errei do jeito que eu falei, a forma que eu agi. E não tem coisa mais linda. Tem gente que pensa assim: você não pode pedir perdão, senão isso vai fragilizar a sua autoridade diante dos seus filhos. Guarda uma coisa, existe poder e autoridade. Poder tem a ver com aquele que faz, porque eu sou pai, eu mando e faço e aconteço. Eu sou mãe, você tem que me obedecer e pronto. Isso é poder, é imposição. Autoridade tem a ver com relação, com influência. E quando você percebe que errou, ao consultar a sua cabeça, a sua consciência no travesseiro, fala: essa ira aqui não foi uma ira legitimada, eu pequei contra o meu filho. Não tem coisa mais linda, mais graciosa, do que chegar no filho e falar assim: filho, filha, o papai, a mamãe, errou quando falou do jeito que falou, quando fez como fez. Me perdoa. Pode ter certeza. Você está ensinando o seu filho o caminho do reconhecimento. Está reconhecendo o que é, de fato, o que é o perdão. O que é ser alguém que admite os erros, as falhas, as limitações. E quando assim o faz, não disfarça, não camufla. Não fica dissimulando, reconhece, pede perdão e a vida segue. Consulte no travesseiro. E esse consultar no travesseiro, essa consciência diante de Deus, como o Salmo vai nos ensinar, quando diz o versículo 8, final desse Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Você consegue ficar em paz, sabendo que Deus está tomando conta, sabendo que você fez aquilo com a consciência limpa, a consciência na maturidade. Aí você sossega. Você não fica pegando aquilo e jogando direto na cara do seu filho e de sua filha. É um outro mal que nós cometemos, outra falha que cometemos nesse processo pedagógico, ou até mesmo relacional. Às vezes a mulher errou, qualquer que seja o erro, ou o homem errou, qualquer que seja o erro, o filho para com os pais para com os filhos. E vira e mexe, fica pegando aquilo e jogando na cara do filho, jogando na cara da mulher. Isso é um inferno, gente. Toda hora joga na cara. Mas lembra. Pelo amor de Deus, a pessoa está tentando reconstruir a vida diante daquilo que não tem como esquecer, pode ter certeza. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é até mesmo se lembrar, mas sem sentir dor. Guarda isso. Perdoar não é esquecer, mas é até lembrar, sem sentir dor. E aí você fica sempre trazendo aquilo à tona, a pessoa vai continuar sentindo dor, não vai conseguir retomar a caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, para que nós tenhamos famílias saudáveis, famílias que consigam caminhar graciosamente, se questione se essa emoção, se é o que você está pensando, sentindo, ou a forma que você está agindo, será que procede? Uma querida irmã mandou uma mensagem falando assim: pastor, ora por mim, meu coração está tão inquieto hoje. E eu falei assim: minha irmã, aconteceu alguma coisa pontual para você estar assim? Ela falou: não,
Eu não consigo reconhecer nada que tenha acontecido que justifique isso. Eu falei, olha só, isso já é um exercício que vai te ajudar a dessensibilizar esse sentimento, porque talvez a tua mente já se acostumou a ficar mal. Já tomou tanta burdoada na vida, que às vezes você não está tomando burdoada na vida, mas a tua mente já criou uma sinapse neural, um caminho cerebral, que ela já acha que é normal você ficar mal. Aí eu falei para ela assim, mas começa a se questionar, como diz o salmista, por que estás abatido, a minha alma? O que aconteceu para eu estar borocochô? O que aconteceu para eu estar mal? O que aconteceu para eu não querer sair dessa cama? O que aconteceu que eu estou birrado com a pessoa? O que aconteceu que eu estou com vontade? Peraí, não aconteceu nada. Ou o que aconteceu não justifica isso. Não, isso tem a ver com o meu coração. Ô alma, espera, pois, no Senhor. Sossega. Sossega. Como diz o hino. Sossegai. Sossega, sossega. E aí Paulo vai dizer, não deixe, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe isso ficar muito tempo mal resolvido dentro de você. Talvez uma falha que eu cometa, você comete, que nós cometemos uns para com os outros, com os filhos, com o cônjuge, com o parente, com o amigo, colega de trabalho. A gente vai deixando algumas coisas mal resolvidas ficarem aninhadas ali dentro. O tempo vai passando e fica a situação mal resolvida, não procura para conversar. Um dos sinais assim de grande imaturidade, que Deus me ajude a não viver tal imaturidade, é quando a pessoa está birrada com você e você nem sabe o que é e ela não fala. Ainda te responsabiliza pelo fato de você não perceber. Tem hora que a nossa insensibilidade não perceber a razão pela qual o outro está magoado com a gente, está irado, chateado. Tem hora que a nossa insensibilidade, a nossa distração, a nossa falta de zelo, de um olhar atencioso. Mas tem horas que não tem a ver com a nossa não percepção. Tem a ver com o outro que fica deixando o sol se pôr sobre aquela situação mal resolvida. Procura a pessoa, fala assim, olha, aquilo que você me falou me chateou. Você vai dar oportunidade para ela dizer assim, não era bem assim, ou puxa, não percebi que isso te feriu, me perdoa. Ou eu te peço perdão, não propriamente pelo que eu falei, mas por você ter sentido assim. Vem cá, nossa relação é mais importante do que o acontecido. Mas não, a pessoa fica berrada, vira a cara, não fala mais, não responde mais. Aí não vai. E o texto diz, e não deis lugar ao diabo. Tem famílias que estão dando lugar ao diabo. Tem casais que estão dando lugar ao diabo. Para o seu casamento, para a sua paternidade, o homem, a sua maternidade, a mulher. Está dando lugar. Está permitindo que esse processo de endiablura, de endiabramento, de endemonismo, cresça no ser. E aqui, uma pessoa que vive irada e peca com a ira, não precisa nem ter o diabo no corpo. O diabo até corre dela. Ela se torna um próprio diabo. Já viu gente que é um diabo em pessoa? É porque o diabo está dentro dela. E não que não possa estar. Não que o diabo não possa dominar reações psíquicas, motoras. Mas tem pessoas que não têm o diabo dentro de si, mas já se tornou um diabo encarnado. Vamos orar. Vamos orar porque eu sei que a sua família pode ser melhor. A minha família pode ser melhor. Não perfeita, isso é um mito. Mas você não pode se contentar, aceitar, ter um casamento tão disfuncional. Tanta briga. Passa mais tempo brigado do que de bem. Passa mais tempo ofendido e ofendendo do que celebrando. Passa mais tempo querendo só corrigir o filho do que dando graças a Deus por ele, dizendo para ele e para ela o quanto eles são preciosos. Vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que me acompanha, que talvez tenha um relacionamento conjugal ou não. Para essa mulher que
tem o desafio de exercer a função materna e também suprir a ausência do pai, o contrário também. Dessa pessoa que vive como filho diante de pais tão perturbados, doentios. Pais que convivem com filhos doentios. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja visitada poderosamente por Ti. E que haja uma transformação. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Santo Espírito, esteja sobre você e toda a sua casa, até a volta de Cristo Jesus. Amém, amém. Bom continuar de domingo para você. Deus abençoe, excelente semana. Fique na paz. Beijo no seu coração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 guardar